Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí também, mastigando um pouquinho, lá em Marcos 6:41, diz assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes, e todos comeram e se fartaram. Sabe, irmão, então, refletindo essa palavra, é uma palavra bem conhecida, fala sobre a multiplicação, mas o Senhor me trouxe outra versão. Jesus deixa bem claro: erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Jesus nos ensina que muitas vezes a gente está distraído com tantas coisas, preocupado com tantas coisas aqui, que na verdade a gente está fora do propósito dele. Porque no meio de mais de 5.000 homens, Jesus ele só ergueu os olhos para os céus. Sabe, ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás arrependido do que não fez, ou se lamentando do que deixou de fazer. Ele também não olhou para o lado. Ele não olhou para o lado, dizendo que tinha muitas coisas para fazer, ele também não fez. Ou poderia ter feito muitas coisas, mas aí depois me pega. Ele não ficou olhando só para frente, não ficou preocupado com o futuro e nem com o dia de amanhã. Sabe, queridos, então isso é uma coisa que ainda está aqui dentro de nós, preocupado com o futuro do dia de amanhã. No meio de 5.000 homens, ele só olhou para o alto, para o céu, e repartiu. Então, qual é o nosso plano para esse ano? Olha para o alto. Talvez tenha muitos ministérios aqui, muitas pessoas magoadas com pessoas, com pastores, com ministério, com emprego, com a família. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, teu casamento, teus negócios. Ei, mas uma certeza eu tenho: olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto, porque o Senhor deixou bem claro: erguei os olhos para os céus. Então, queridos, e tudo aquilo que Ele deixou para nós é para cultivar, guardar, porque muitos só têm uma casa, mas não tem um lar. É diferente. Uma casa é uma estrutura, um lar não. Um lar tem amor, um lar tem paz, um lar tem saúde, um lar tem bênção, um lar tem cura, um lar tem comunhão, um lar tem adoração. E muitos só têm uma mesa, mas não tem o pão da presença na mesa. Então que nesse dia, nessa noite, nesse mês, nesse ano, a gente vem olhar para o alto. Estou falando isso, querido, porque faz umas 2, 3 semanas eu perdi um primo meu. Não era muito chegado, mas ele estava começando a ir lá. Ele trabalhava no posto, ele saía e parava lá depois dos 3 meses, tomava um café comigo. E aí eu vendi um negócio para ele. E aí ele ficou enfermo, pegou um vírus, uma bactéria. No hospital ele mandou uma mensagem para mim: olha, eu estou aqui, mas quando eu sair daqui eu vou pagar para ver tudo certinho. Ele era um camarada muito exato. Depois de uma semana eu recebi uma mensagem da irmã dele, no celular dele, que ele tinha partido. Ou seja, 52 anos, tinha tanto plano,
por aqui nós estarmos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pão da presença, Senhor. Que nossos olhos fiquem focados só no Senhor. Tira toda a nossa distração, Senhor, nessa noite. Usa, Pai, cada um de nós, Senhor. Usa esse ambiente, Senhor. Usa, Pai, nossos pastores, Senhor. Cada irmão que aqui entrou, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que tenha cura, Senhor. Que tenha milagre, Senhor. Que nós queremos, Senhor, cada vez mais andar contigo, ser mais parecido contigo, Senhor.
Sempre amém.
o pastor pediu para trazer o momento da oferta. E eu achei lindo porque antes do Ministério de Louvor começar esse louvor, estava engatado no primeiro ainda, e eu comecei a orar, e veio esse louvor, veio essa palavra, que está em Romanos 11, 33, que fala a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. E na hora que eles começaram o louvor, eu já me quebrantei. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo. E nesse momento, a importante agora não é só a oferta, porque nós precisamos ensinar a igreja a dar também. Mas esse momento é um momento de adoração de todo o coração. E aqui é muito pontual. No versículo 35, é Romanos 11, no versículo 35. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Às vezes nós caminhamos e nós vivendo pensando assim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou semear e aí o Senhor vai me dar. Eu vou fazer isso, aí você vai me dar isso. Caminhando, nós pensando, sempre pensando assim, a forma que Ele pode nos retribuir. Como Ele pode nos retribuir se nós fizermos alguma coisa. E aqui a palavra vem dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. Se você está ofertando, se você está trabalhando, se você está vivendo, se nós estamos sofrendo, se estamos em momentos de angústia, de aflições, é tudo para ele. É tudo para ele. É tudo para ele. Estamos aqui por causa dele. Estamos reunidos aqui hoje nesse momento por causa dele. Estamos aqui adorando e louvando para ele. É por ele. O nosso coração, de todo o coração, por ele. Então, agora não importa, o importante é o valor que você pode depositar ali no gasofilácio. O importante é como é que está o teu coração. Como é que está o teu espírito. Como é que está a tua mente. Porque o que importa não é um protocolo e não é um controle. Como é que fala? Não é controle remoto. É uma coisa que a gente faz no automático. No automático. Não é. Isso não importa. O que ele vai olhar, o que ele vai receber é um coração contrito e quebrantado, é um coração disposto a dar, disposto a ofertar. É uma mente, é um coração, um espírito entregue a ele, ao que ele pode dar. Ao que ele, na verdade, já deu, né? Que é Jesus. Mas é claro, a palavra também é clara. Quando nós semeamos, nós colhemos. Mas que o nosso coração não esteja nesse lugar. Não esteja só pensando no que ele pode nos dar. Porque ele já nos deu tudo. Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu Jesus. Ele nos deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos aqui por causa de uma obra. E é a obra de Deus. A obra é do reino. É o reino de Deus. E estamos aqui para nos edificar junto. É tão importante, às vezes a gente pensa é só mais um culto. É só mais um louvor. Mas aí quando o Espírito Santo fala com a gente, ele nos pega e a gente percebe, ó, Senhor. É como tu falou. Às vezes amanhã a gente pode não acordar. Às vezes daqui a pouco a gente pode não estar aqui mais. Não estar vivo mais. E às vezes a gente entra no automático da vida. Então que hoje, nesse momento, nós possamos entregar ao Senhor aquilo que nós temos, né? Temos que ser realistas também. Aquilo que nós temos, que nós podemos ofertar. Mas acima de tudo, o nosso coração, o seu coração, o seu coração, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Uma adoração nesse momento, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus.
criar e fazer e gerar vida dentro de você. Pois Jesus, em João 6, ele fala que a palavra dele é espírito e vida. Não tem uma expectativa acerca do que eu posso aqui entregar, porque de mim mesmo eu sou um miserável pecador. Quando eu adentro esse lugar, eu estou alguns dias sem vir aqui, eu me sinto o menor de todos. Eu me sinto o menor de todos, como Paulo fala. Eu estou sendo desafiado a andar do lado de gigantes. E eu tenho encontrado corações gigantes. Tenho encontrado aquilo que não tem ainda, que tem movido montanhas, e alguns homens que estão se aproximando da nossa casa. A gente tem encontrado aquilo que ansiamos um dia, choramos, clamamos no secreto um dia, que é o aperfeiçoamento dos santos diante do corpo dele. Quando estamos reunidos aqui, acerca daquilo que me confronta profundamente, me desafia profundamente, aquilo que a gente está vivendo há cerca de uns 6 a 7 meses. Eu não quero me estender muito, eu quero compartilhar o meu coração com vocês. Nós estamos em um período de cruzadas evangelísticas da igreja. Quantos que não fomos alcançados pelo evangelismo? Eu estava uma tarde de ressaca da droga, da bebida, 3 loucos bateram na minha casa. Eu achei que era cobrança de alguma coisa que eu fui fazer, e realmente esses caras bateram na minha porta e falaram: cara, existe um outro caminho. Existe um outro caminho, e se você quiser, ele está disponível. E justamente nesses períodos, Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. Muitas vezes, irmãos, eu e a minha casa se encontramos em inúmeras vezes em crises, e muitas vezes a gente só diz ao Senhor: nós não temos nada, Jesus, a gente só tem um coração disponível, e se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. E há cerca de uns 7 a 6 meses nós estamos vivendo algo que é indescritível diante daquilo que nós aprendemos. Como eu falei, eu sou acostumado com liturgia, com horário, louvor bonitinho, tal, né? A oferta certinha, e, cara, me desafia porque é anos criado nesse ambiente, na liturgia da religião. Quando nós passamos, eu, minha esposa e minha família, passamos por um período de rompimento de aliança. Nós estávamos, bem dizer, há 8 anos já aliançados com uma casa de oração, né, com homens e mulheres, que nós dividíamos o coração, as coisas que a gente entendia acerca do que Deus estava falando. Nós rompemos essa aliança, assim, aprove a Deus nos levar a entender o tempo que a nossa casa precisa viver. E é muito doloroso, porque você cria afinidades, você cria amor, você abre a sua casa, você conta os seus delírios, os seus medos, você expõe a sua parte mais íntima para quem você faz alianças muitas vezes. E quando se rompe de uma forma que rompeu, eu sou um homem terrível ainda, estou aprendendo com Jesus ser manso e humilde. Eu tive um problema especificamente com os irmãos, me exaltei, tentei ser violento e tal, e aquilo foi horrível, cara. Nós estamos num processo de limpar tudo isso que vivemos, tudo aquilo que ficou marcado, tudo aquilo que carregamos por muito tempo. E aí
Nós fomos ao casamento de uma filha de um amigo muito querido. E eu estava lacerado, meu coração em pedaços, o meu espírito desesperado, a minha alma aflita. Sentamos para jantar nesse casamento. Nós compartilhamos uma mesa. Na mesa estava o pastor que fez o casamento, o pastor David, a pastora Kelly. Simone já tinha falado para nós algumas coisas, porque minha esposa, nas crises dela, ela procurou quem ela entendia haver caminhado num lugar de maturidade diferente. Que a tinta que a Simone foi uma das respostas que minha esposa achou, pastora Simone. Eu sentei na mesa e tive muita liberdade de falar que eu quis agredir o irmão. E o pastor, com olhos, eu nunca mais eu tinha chorado na presença de ninguém. Naquele dia ele olhou bem dentro do meu olho cheio de lágrimas. Ele disse: cara, Deus quer te batizar e agora. Eu falei: eu sou violento, cara. Eu sou ruim, irmão. Não é assim, cara. Ele está te batizando e agora ele não quer, ele está te batizando. E daqui para lá, vencido. Todo dia um confronto, todo dia uma luta, todo dia um desafio, andar do lado dos gigantes que manifestam o Espírito. Há pouco tempo atrás o Senhor falou claramente comigo que, muito nítido assim, em Lucas, Jesus chega a Pedro e diz assim: Pedro, Satanás está pedindo para peneirar a sua alma, te peneirar, cara. E eu imagino Pedro olhando para Jesus: mas cara, você interviu, você não deixou, você não permitiu. Calma, mestre. Não, então mas está tranquilo, eu estou com o mestre. Jesus simplesmente olha, eu acho que Jesus olhou muito sério para ele assim: ah, meu amigo, a única coisa que eu fiz foi rogar para que a sua fé não desfaleça. E o processo é seu, e realmente eu tenho vivido algumas coisas nesse lugar ainda. Deus está permitindo eu ser peneirado em algumas áreas, ser moído no moinho em outras, mas não tem lugar melhor que a nossa casa está vivendo agora. A minha esposa, antes de eu subir aqui, ela falou com muita clareza algo que nós discutíamos muito, falava muito. E cara, cada um tem um lugar específico no corpo de Cristo, e cada um tem uma agulha e uma linha para dar um ponto crucial e fixo nas vestes da noiva. Ela falou: está chegando o tempo de se tornar o costureiro que Deus te chamou. Atavinha, prepara a linha, prepara a agulha. Para não ficar só nas minhas palavras, no meu coração, eu quero ver que vocês abrem sua Bíblia do livro, em Atos 19. Se a igreja manter assim, tudo bem, eu vou ler. Você preste atenção na palavra. O que eu falar, se te servir como em Tessalonicenses 5, 2:5 fala, né? Não apagueis o espírito, guarde o que é bom, retenha só o que é bom, o que for ruim se despreza. Então aquilo que for palavra é aquilo que é coerente com a palavra, aquilo que o Senhor quer anunciar nessa noite. Esteja atento àquilo que o Senhor vai falar. Atos 19, desde o 1 diz assim: ó, aconteceu que enquanto Paulo estava em Corinto, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo
vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam, e as suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Ah, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também os seus livros os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quem lê esse texto, no contexto do que eu vivi, cara, eu não vou fazer parte disso não. Não dá, não tem condição. Ei, lenço era levado, e só no lenço chegar, a enfermidade corria. Milagres extraordinários é dito acerca do que Deus, pelas mãos de Paulo, operava. Quando eu comecei a ler esse texto, eu me deparei com algo dentro de mim. Como esses discípulos, que Paulo, diante de Efésios, quando chega, era cerca de 12 homens, Paulo começa a questioná-los: ei, legal, vocês são discípulos, vocês creem no caminho, o cristianismo estava em início ali, ei, a pregação do evangelho estava em início, o caminho, eles estavam ali, eles foram batizados com o batismo de João. Só que quando Paulo fala assim, que para prevalecer toda a obra, para o selo da obra que precisa ser firmado em vocês, vocês conhecem aquele que viria aí
ensinaria sobre toda a verdade, o Espírito Santo. Os discípulos chegam a dizer, cara, eu imagino que quando Paulo falou com o Espírito Santo, eles falaram, cara, isso aí é coisa de outro mundo. É a mesma coisa da gente começar a orar em línguas, quer começar a profetizar. Os caras tinham um entendimento do que é Apolo. Apolo era mestre, criado em Alexandria. O polo de todo o ensino, de toda a cultura, de todo o intelecto que podia viria de Alexandria na época. Apolo era o mestre dos mestres, mas não tinha o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Apolo, ele foi acolhido por Priscila e Áquila. Apolo era sumo sacerdote, né? Mestre da lei. Apolo, Priscila e Áquila, quando os acolheram, era, se não me engano, operários normal, não tinham títulos, cara. E quem apresentou o Espírito Santo era Apolo, velho. Priscila e Áquila, morei a cerca e a dona de casa. Ei, o cara que baixou a massa, a dona de casa, chegou diante do mestre. E eu fui criado, gente, durante 8 anos diante do pé de um mestre. Exímio mestre. Dentro das escrituras, ele destrinchava as vírgulas, os pontos, os acentos, sabia dar nome até as páginas em brancas da Bíblia, esse mestre. E junto com ele, caminhando, eu, como esses discípulos, me tornei um cético. Eu julgava. Eu ficava como um Mical na janela. Eu via a movimentação do Espírito Santo. A gente presenciava ao nosso redor os movimentos que, cara, os lenços e os aventais curavam. Mas o que estava pregnado dentro de mim era um espírito cético, de querer explicar as manifestações do Espírito, de querer minuciosamente, através da Escritura, dizer que o lenço não é capaz, que uma imposição de mão não vai liberar você o espírito de profecia que habita em você. Eu e minha esposa julgávamos que andava numa fé diferente da nossa, acreditando que era maturidade, que era discernimento. E quando o Senhor falou para mim, filho, tá vendo esses gigantes aí que oram por cura, que profetizam, que se jogam, se lançam, eles não perderam o primeiro amor.
lugar que o Senhor quer levar somente crendo na religião. O Senhor está destruindo bezerros de ouro. O Senhor está quebrando a idolatria do ceticismo. O Senhor está fazendo um reboliço no intelecto. Deus invadiu, mas Ele invadiu de tamanha maneira quando a gente começou a frequentar esse lugar. O meu intelecto, mas Ele fez uma bagunça, mas uma bagunça. Hoje eu não sei como começar, mas o meu devocional religioso, Deus quebrou tudo, Ele chegou lá. Ei, aquilo que a sua inteligência, o seu intelecto construiu, já deu, cara, foi legal, foi maneiro, mas a fé, o dom da fé que eu vou levar a igreja a viver esses dias, não tem a ver com o intelecto, com a capacidade, com o título que você carrega, com quantas escolas você se formou. O Senhor tem falado a mim, cara, eu sou chato, eu leio, eu pesquiso, eu estou fazendo um curso de teologia livre, eu sou um cara chato, meu maior temor era um dia ter uma oportunidade como essa e pregar uma heresia diante da igreja, ou qualquer outra coisa que não fosse a palavra dele. Aí o Senhor vai me dar uma oportunidade de não pregar nada, expor o meu coração, de falar que eu estou num lugar de arrependimento. O Senhor deu uma palavra minha esse ano que a nossa casa está vivendo. Abacuque 2, ele diz assim, me colocarei na minha torre de vigia para esperar aquilo que o Senhor quer nos falar. O Senhor tem falado acerca de ficar nesse lugar, na torre de vigia, aonde é um lugar alto que não tem mais ninguém, cara. É você e as coisas que Ele vai te revelar. A fé ela vem pelo ouvir, né? E ouvir o que? A palavra de Deus. Só que eu estou conhecendo fé agora, gente. Eu tenho alguns anos de Bíblia, eu tenho alguns anos de frequentar culto, eu tenho alguns anos, cara. Eu fiquei em casa de recuperação, era 24 horas pregação, quando não era pregação era louvor. E eu estou conhecendo a fé agora. A fé que pela imposição de mão, ela traz a unção, ela traz o Espírito Santo. A fé que a oração pelo enfermo, ela cura. A fé que orar uns pelos outros traz cura, traz arrependimento. A fé que vai fazer com que a noiva comece a ficar ataviada para o dia do noivo. Eu estou começando agora. Eu olho para minha casa, eu olho para minha esposa. A gente já discutiu Bíblia inúmeras vezes, cara. Mas quando a gente fala sobre o mover da fé, o dom do Espírito, acerca de profecia, Paulo vai falar em 1 Coríntios 12, ele relata todos os dons. Aí no final, no último versículo, não lembro se é 35, 34, alguma coisa, ele diz assim, mas eu ainda vou te apresentar um caminho ainda mais extraordinário. Aí você vira a página, está 1 Coríntios 13. Aí começa assim, mesmo se eu falar a língua dos homens, dos anjos, dos homens, mesmo se eu possuir tudo, todo o ensino, todo o intelecto, mesmo se eu for alguém de uma alta patente, um matador de demônios, o caçador, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver o
havia avivamento naquele lugar. Quando eu comecei a estudar esse texto, é o princípio da igreja de Efésios. Essa igreja é citada em Apocalipse 2. E eu falei, cara, isso aqui é eu todinho hoje, Senhor. Sou eu mesmo, Senhor. Eu vou ler para vocês Apocalipse 2 para vocês entenderem o que o meu coração está passando nesses dias. Quando eu li Atos 19, eu vi que Paulo implantou a igreja de Éfeso ali. A carta a Efésios é só trazendo a maturidade do que ele fez durante os 2 anos de ensino na escola. Ele foi pregar na sinagoga, só que na sinagoga tinha os Robson, né? Eu sou entendido, Paulo está falando em groselha. Esse cara aí está falando, não tem a ver com a Torá, não. Paulo falou, não, está tudo bem para vocês, então eu vou para onde? Eu vou para uma escola. O avivamento começou em Éfeso ali, a igreja foi plantada numa escola, onde aqueles 12 discípulos que tinham interesse de andar no caminho, só não tinham o Espírito Santo, receberam quando Paulo chegou, pela posição de um homem. E Paulo deixa ali, depois de 2 anos que ele ensina na escola, ele vai embora, ele continua a sua peregrinação pela Ásia. Só que aí João, depois de muito tempo, depois da carta de Efésios e tudo, João tem a revelação das igrejas. E aí, Apocalipse 2 vai dizer assim, ó, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Efésio. Efésios, Éfeso é a cidade, Éfeso e Efésios são as pessoas, né? No 2 ele diz assim, ó, conheça as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. O 4 diz assim, ó, tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Quando eu comecei a estudar em relação ao que Paulo fez, a igreja plantada em Éfeso, o avivamento que aconteceu em Éfeso e a sentença que Jesus deixou a Éfeso, eu falei, cara, eu estava em Éfeso e não sabia. Eu estava com esse povo todo aí, eu não estava sabendo. Ele diz que você tem porém contra você, abandonaste o primeiro amor. No 5 ele diz, lembre-se, pois de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro de lugar. O interessante é que Jesus fala para ele assim, ó, cara, você é perseverante, você é da hora, você é legal demais, cara, igreja bacana você tem. Você não tolera os falsos apóstolos. Você desmascara os mentirosos. Os lobos que existem no mundo, você, cara, corta pela raiz. Mas, quando você lê mais na Bíblia, ou porém na Bíblia, se atente, porque pode ser uma sentença no momento que você está vivendo. Ele diz, abandonaste o primeiro amor. E um homem que entra no lugar de acreditar que o seu intelecto pode explicar Deus, um homem que começa a estudar para querer provar que a fé do outro é imatura, esse homem perdeu o primeiro amor faz tempo, gente. Ele perdeu o primeiro amor faz tempo. Ele se dizia perseverante nas coisas do Senhor. Mas quando ele vê alguém chorando, quebrantado, o outro abraçando, profetizando, orando em línguas,
convicção. Nós viemos em alguns cultos e nós sentimos um impulso de pertencer aqui. A Bruna olhou para mim, estava tendo um apelo de pertencimento. A Bruna só olhou para mim: você sabe. Eu falei: minha casa não pode continuar nesse lugar. O Senhor já estava nos despertando ao entendimento do que precisávamos nos arrepender, porque nós estávamos céticos quanto ao Espírito Santo, nosso amigo. Nós estávamos críticos, como Mical na janela, olhando Davi, adorando ao Senhor e criticando. A igreja brasileira, ela não precisa de ninguém com título, gente. Eu tenho entendido isso. A igreja brasileira não precisa que você se torne o melhor teólogo ou doutor nas escrituras, nas letras, no conhecimento do hebraico, do grego. O Senhor só quer achar alguém que nunca perdeu o primeiro amor. O Senhor só quer achar alguém que não perdeu o primeiro amor ainda. Ele vai começar a fazer. Não é pelo nome que você tem, mas é pelo primeiro amor que você carrega ainda. É pela fé, pelo dom da fé que Ele depositou em você. Ei, nessa noite, com meu coração arrebentado, com minha alma dilacerada, mas meu espírito em chamas, eu digo: se você se encontra num lugar como eu, volte, se arrependa e volte. Volte, porque existe um lugar à mesa onde você vai comer o pão que o Senhor vai prover. O Senhor vai prover um pão que vai sarar, que vai derrubar esse monstro do ceticismo na igreja. O Senhor vai começar a trazer um alimento que vai curar, que vai derrubar os ídolos do ceticismo na igreja brasileira. Ensine o teu povo, Jesus, com a palavra viva. Ah, Jesus, nós não precisamos nada além de uma palavra sua. Ah, Jesus, eu não estou anulando, amados, me entendam bem, eu não estou querendo anular aquilo que é princípio, passando a doutrina de todo aquele que confessa Jesus, que é a meditação da tua palavra. Eu não estou anulando isso, mas eu estou dizendo: a fé e o primeiro amor precisa prevalecer diante dos estudos, da teologia, diante do conhecimento, diante da sabedoria dos outros, porque o Senhor, Ele deixou uma promessa que a terra seria assim como o mar, coberta pelo conhecimento de Deus. Esses dias atrás a gente estava em algumas mesas, eu e minha esposa, e nós estamos falando alguns dias que para os últimos dias o maior dom que o Senhor vai derramar diante da sua igreja será o discernimento, mas aquele discernimento que flui do primeiro amor, aquele discernimento que flui da fé, aquele discernimento que flui do Espírito, não do seu conhecimento, do seu intelecto. É aquilo que o Senhor vai revelar a você. Não tem a ver com o que você passa horas estudando e lendo, mas é aquilo que você passa horas estudando e lendo, e quando você ajoelha, o Espírito testifica o ensino. O Espírito traz a revelação do ensino. Em nome de Jesus, nós não vamos perder por os ídolos que têm sido construídos de algumas escolas, de alguns nomes de teólogos. A igreja vai viver o primeiro amor. A igreja vai viver o primeiro amor. E a todo aquele que tenha convicção vai permanecer no primeiro amor. A
profetizar o nome de Jesus. Os filhos de Cefa, eles tomaram couro, tomaram cacete do demônio. E depois disso, toda a região, toda a cidade de Éfeso começou a ir a buscar um lugar naquela escola e confessar as suas obras má. Vai falar que eles queimaram livros místicos eles eram ambulantes, expulsador de demônios. Eles mexiam com magia, tinham livros de magia. Vai falar que eles queimaram livros, 50 mil denários. É toda uma cultura de uma cidade inteira, desde que ela foi plantada até o dia que Paulo chegou. 50 mil denários é equivalente a 50 mil dias de trabalho. É desde o fundamento daquela cidade que eles estavam cultivando o ocultismo, o espiritismo, a magia. E Paulo, quando ele ficou ali por 2 anos, ele conseguiu trazer o avivamento genuíno do primeiro amor a lutar, aonde depois vai ser citada uma carta a essa igreja, aonde ela vai ser reconhecida em Apocalipse por Jesus. Deus está nos chamando essa noite a começar a invadir lugares onde ídolos têm levantado tronos do ceticismo, da falsa teologia, do falso amor, do falso evangelho. Começar a destronar principados e potestades nessas regiões. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tenho como chegar diante da igreja do Senhor e não compartilhar aquilo que o meu coração tem fervido. Os meus ossos têm sido queimados. Deus invadiu o intelecto de um falso sábio, meu irmão. Destruiu comigo e me chamou para esse lugar de arrependimento. Sabe, eu não tenho mais o que dividir, a não ser que o Senhor vai te chamar, seja qual for o ídolo que você construiu, no tempo devido, e no dia que seu coração estiver disponível, Ele vai destruir tudo. Ele vai invadir você, o seu intelecto, a sua alma, Ele vai acabar com tudo, para que prevaleça a fé e o primeiro amor. A fé e o primeiro amor. Em nome de Jesus, acredito que aquilo que no meu espírito, pelas horas o Senhor colocou, eu consegui transmitir de verdade a vocês. Não vim aqui como alguém que copiou uma cartilha ou que tentou fazer alguma coisa, mas eu tenho aprendido a me entregar. E a minha entrega essa noite é um coração arrependido, contrito, quebrantado. Um testemunho de um homem que um dia quis construir a sua fé na base do intelecto, mas o Senhor tem humilhado a minha inteligência. O Senhor tem humilhado a pequena sabedoria que eu achava ter. O Senhor tem me humilhado quando eu chego num culto após o outro, meu irmão aqui deitado, chorando, arrependido, clamando pelo Senhor. O Senhor tem me arrebentado quando eu vejo 2 irmãs se abraçando, quebrantadas, chorando. Quando eu vejo alguém sem motivo, o Senhor está me quebrantando quando alguém vem aqui para explorar a loucura. O Senhor ainda vai operar milagres extraordinários através da mão dos homens e mulheres posicionadas nessa casa, através das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nós estamos num período evangelístico e o Senhor está nos levando a permanecer como os evangelistas que foram chamados. A gente ama estudar avivamento, cara. Eu gosto muito de ler avivamento. Você pega um livro de avivamento, você vê, cara, que fé, cara. Eu fui desafiado por um coreano, acho, ele me show, né? Eu li aquele livro dele, Quarta Dimensão, eu falei, não, eu vou fazer isso aí. Eu passava no
O Senhor olha e fala assim, ó, olha para ele, cara, olha para ele. E aí eu consigo dar uma palavra. Tem homens que já estão pegando raiva de mim. Hoje de manhã um ficou comigo desse tamanho, depois eu fui lá, brinquei com ele, me alegrei. Mas é um propósito. Eu não entendo. Eu estou desistindo de entender a fé, de entender os caminhos do Senhor, as manifestações do Seu Espírito. Eu desisti de verdade, gente. De muitos sonhos, de coisas que isso em pouco tempo, cara. Eu comecei a andar com alguns gigantes que, cara, testemunharam coisas e profetizam coisas e oram coisas e daqui a pouco eu olho ali naquele lugar. Eu falo, Jesus, vai ser de mim, cara. Eu vou desistir do que eu planejei. Eu estou aprendendo, eu e minha casa, dia após dia, temos aprendido a nos render. E quando tentamos, nos arrependemos. E quando olhamos de novo, estamos em crise de fé de novo. Por quê? Porque ainda existe um homem que está aprendendo a andar com Jesus e não deixar o primeiro amor apagar, gente. Tem entendido que fé não é acreditar. Fé não é acreditar que o copo vai ser cheio d'água. Mas eu vim acreditar. Mas é fé confiar quando Deus falou e eu não tenho nada de evidência. Nada de evidência. Deus vai falar, cara, você vai ir para os Estados Unidos. Qual evidência? Eu não tenho nem passaporte. Ei, eu sei mal falar good morning. E se Deus falou, qual é a evidência? Não tem evidências. E a fé é isso, é caminhar na confiança naquilo que não é evidente aos nossos olhos, porque nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos segundo a palavra daquele que nos diz. Aleluia! Minha esposa sabe, meu cunhado sabe, eu estava cansado, vindo para cá cansado. Trabalhei no sol o dia todo, carregando peso. Falei, Senhor, eu não tenho nada de oferecer. Mas o Senhor sempre vai falar com alguns. Tem homens que vão ensinar, tem homens que vão ativar, mulheres que vão ativar, tem pessoas que têm devidamente o ministério. Mas tem uns que vai chorar com vocês. Tem uns que vai clamar ao Senhor. Arrependam-se. O Senhor está me levando a um lugar. Quando eu falei que eu queria pertencer a esse lugar, eu ganhei um lenço. Bem profético, eu ganhei um lenço. E até hoje eu não consigo parar de chorar, cara. Eu nem sabia, mas eu não consigo parar de chorar. Eu vou orar, eu vou falar com os meus filhos acerca das maravilhas, dos milagres extraordinários. Eu vou ativar os meus filhos, eu vou profetizar sobre meus filhos, sobre minha esposa, e meus olhos começam a marejar. Como o Senhor está chamando Jeremias para esses lugares, esses dias. A igreja do Senhor não vai ficar falida, meus irmãos, porque os intelectuais, céticos, os que são como o recalque da janela julgam as manifestações do Espírito, esses estão sendo destronados. O verdadeiro ensino está sendo a partir da leitura da palavra simples, da oração uns pelos outros na simplicidade. Nós não queremos andar nos espíritos dos sábios, nós queremos andar como Jesus no mundo. Ei, de canto a canto, tudo que ele tinha, ele dava, principalmente com o coração disponível. O Senhor hoje
tem a ver quando alguém rende. Quando alguém rende, não com o que alguém sabe fazer, mas é quando alguém se rende em um lugar específico. Nós estamos numa terra que não é nossa, eu e minha esposa, nós somos de São Paulo. Nós viemos por um propósito. Nós tínhamos uma palavra de redenção familiar. Nós estamos naquela terra até hoje. E muitas vezes a gente olha um para o outro. E quando as coisas se ajustarem, vai ser tudo diferente até hoje. Eu não consegui ajustar uma vírgula do que era preciso. Mas o Senhor tem me dado amor naquela cidade. A gente sabe que naquela cidade, minha esposa trabalha com as crianças. Ela tem hora que ela fala, amor, é tão difícil. Mas aí depois ela olha, mas tem um propósito, né? A gente sabe que a idolatria daquele lugar é uma das coisas que está sendo quebrada em mim, que é a tradição religiosa. Eu falava com os meus irmãos romanos protestantes, né, meus católicos, e fui vendo e achei que sendo você cristão, cristão evangélico que vivou Jesus, me achei igual. Achei igual, cara. Eu só não tenho um terço, só não tenho um centímetro, cara. Mas me achei igual. O meu ceticismo, com as minhas coisas, com os meus jeitos, né? Eu e a Bruna começamos a frequentar aqui. Pessoal doido. O amor, não tem abertura de culto. O amor, não tem culto. Louvor rolou o culto todo. O amor, eles só estão orando. O amor, ei, cara, o que está acontecendo? Onde que eu estou? Amor, o Senhor falou, meu filho, entra nesse lugar. Há águas que você não provou, e o seu intelecto não vai te levar a provar. Então, nessa noite, se existe alguém que se identifica com a idolatria que tem roubado o seu primeiro amor, com as críticas acerca da movimentação do corpo, do fluir do espírito, se tem alguém que tem guardado ídolos, seja muito bem escondidos, o Senhor essa noite está te chamando a entregar no altar e se arrepender de ter ficado nesse lugar com tudo isso. Pode ficar de pé, ou o Luciano Spirafá vai aparecer que vai acabar. Vai aparecer que vai acabar. Você é livre para chegar nesse lugar de dizer: um dia, Jesus, eu deixei o primeiro amor. Um dia, Jesus, eu não andei segundo a verdade que revelou, penetrou meu coração e tomou tudo que eu sou. Você tem liberdade de chegar nesse altar e se rever aquilo que o Senhor está colocando dentro do seu coração. O Senhor está te chamando a um lugar de arrependimento, seja do que for que você carregou um dia. Se um dia você testificou a você mesmo que você é um crente bonitinho de domingo à noite, o Senhor está te chamando a entrar no lugar que é onde o fluir do Espírito e o fogo que incendeia, que queima e derrete toda a magia, toda a idolatria, vai ser dissipada hoje, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E aí, Deus?
tua palavra foi exposta nessa noite. Que prevaleça a tua palavra, Senhor. Que a renovação da nossa mente acerca daquilo que foi dito, que o primeiro amor é a fé genuína, que quer provar os milagres extraordinários, que quer provar o avivamento nas escolas que não serão fundamentais, Senhor, para provarmos daquilo que o Senhor vai fazer. Nós queremos achegar nesse lugar, Deus, e ficar diante da tua presença, Jesus. Diante da tua presença, Jesus. Não há lugar onde nós desejamos a não ser diante da reverência da sua majestade, ó Deus. Destrona tudo aquilo que tem nos roubado de ficar diante de ti de verdade. Desnuda o homem intelectual que existe dentro de nós nesses dias, Jesus. E nos dá as vestes de santidade, de primeiro amor, de fé autêntica, de quem confia sem evidências. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Como nós chamamos Yeshua. Como nós chamamos Yeshua. Como nós chamamos
esteja conosco em nossos corações, nos mantendo no primeiro amor, não só nos dias de culto, não só nessas reuniões de oração, não só nas cruzadas, mas em todos os lugares onde nossos pés tocarem. Em nome de Jesus. Amém. Não vai embora sem abraçar pelo menos uns 10 irmãos, perguntar como é que ele está, falar como é que você está também. Shalom, shalom, meus irmãos.